Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em uma das histórias mais complexas e francamente perturbadoras da Bíblia. A história de Jefté, que a gente encontra lá no livro de Juízes. É uma história que incomoda, né? E com razão. Exatamente. E para guiar a nossa análise, a gente usou diferentes traduções da Bíblia e também aquelas notas de rodapé de especialistas. Elas ajudam muito a gente a entender as nuances e, claro, as polêmicas por trás do texto. Que não são poucas. Não mesmo. E a nossa missão aqui é desvendar as camadas desse personagem. Um homem que é rejeitado e vira líder, que se mostra um diplomata surpreendente e, no fim, um guerreiro que faz um voto simplesmente terrível. O que essa história antiga pode nos dizer sobre liderança, fé e principalmente sobre as consequências das nossas palavras? É uma pergunta bem atual, na verdade. Vou começar do começo, então. O texto apresenta Jefté como um gileadita, homem valente e valoroso. Parece um ótimo começo, mas logo em seguida vem a informação que define a vida dele. Ele era filho de uma prostituta. E isso, naquela sociedade, não era só um detalhe. Era uma sentença. Praticamente selava o destino de uma pessoa. Totalmente. A própria família o rejeita de forma brutal. Os meio-irmãos, que eram os filhos legítimos, chegam para ele e falam na cara. Dizem, você não vai herdar nada aqui porque você é filho de outra mulher. É uma anulação social completa. Sim, ele é expulso de casa, deserdado, e aí ele foge, vai para uma terra chamada Tob. E lá, em vez de desaparecer, ele meio que se reinventa. Ele reúne um bando de homens, que algumas traduções chamam de levianos, desocupados, e ele se torna o líder deles. É a imagem clássica do exilado que constrói o próprio poder, sabe? Na margem da sociedade que o expulsou. E é fascinante pensar no contexto social disso. Ser expulso significava perder tudo. Não era só sair de casa, era perder a terra, que era seu sustento, sua herdança, seu futuro. Era perder a identidade. Você virava um ninguém. Exato, um pária. Essa experiência de ser jogado para fora com certeza moldou o caráter dele. Ele se torna um sobrevivente, né? Autossuficiente, mas provavelmente com uma ferida, um ressentimento muito grande guardado ali. E esse ressentimento aparece com tudo quando a história dá aquela virada irônica. Os amonitas, um povo inimigo, declaram guerra. E os anciãos de Gileade, os mesmos que basicamente assistiram à expulsão deles sem fazer nada, entram em pânico. E aí eles lembram do guerreiro valente que eles mesmos mandaram embora. Exato. De repente, o pária vira a única esperança. E a resposta do Jefté é afiadíssima. Ele diz, ué, não são vocês aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Ele joga a hipocrisia na cara deles. E ele não aceita o convite de imediato, o que é brilhante. Ele usa a situação. Ele negocia o poder. Sim, ele não está só desabafando, ele está fazendo política. Ele diz, ok, eu luto por vocês, mas se Deus me der a vitória, eu quero ser o cabeça, o líder de vocês. Ele não quer um tapinha nas costas, ele quer o comando. É uma manobra política genial. Jefté aprendeu da forma mais dura não confiar nas pessoas. Por isso o acordo é selado perante o Senhor em Mispa. Ele exige uma garantia sagrada, um contrato com Deus como testemunha. Ele está garantindo que não vai ser usado e descartado de novo. O poder vai ser dele, e ponto final. Certo. Então ele consegue o que queria. A gente pensa, pronto, agora ele vai para a guerra. Mas o primeiro passo dele é totalmente inesperado. Ele tenta a diplomacia. O que já quebra um pouco aquela imagem do guerreiro bruto, né? Completamente. Ele manda mensageiros ao rei dos Amonitas para perguntar, basicamente, qual é o problema? Por que você veio guerrear contra mim? E a resposta do rei é uma acusação histórica. Ele diz, quando Israel saiu do Egito, vocês roubaram as minhas terras. Devolvam. Ele joga na mesa uma disputa de séculos. E a resposta de Jefté a isso é uma verdadeira aula. Ele não fala só não roubamos, não. Ele desmonta o argumento do rei ponto por ponto. O primeiro argumento dele é histórico e geográfico, né? Ele diz, olha, essa terra nem era de vocês, para começo de conversa. Exato, é uma jogada de mestre.
Ele explica que Israel não tomou terra nem de Amon nem de Moabe. A terra em disputa pertencia aos amorreus. É como se ele dissesse: você está reclamando da herança errada. Seu problema era com outro povo. E depois de corrigir a história, ele define quem foi o verdadeiro agressor. Ele lembra que Sion, o rei dos amorreus, foi quem atacou Israel primeiro sem provocação. Ou seja, a conquista da terra foi um ato de autodefesa. E, segundo a fé deles, foi Deus quem entregou a vitória. O que muda a narrativa de roubo para conquista legítima numa guerra defensiva. Ele está construindo um caso quase jurídico, não é só militar. E aí vem a cartada teológica, que eu acho genial. Ele diz para o rei amonita mais ou menos assim: escuta, o que Quemos, o seu Deus, te deu, você não considera seu por direito. Então por que não podemos considerar nosso o que o Senhor, nosso Deus, nos deu? É um argumento brilhante. Ele usa a lógica do oponente contra ele mesmo. É diplomacia de altíssimo nível, reconhecendo a crença do outro para validar a sua. E para fechar o golpe final, o argumento prático, ele diz: olha, Israel vive aqui há 300 anos. 300! Por que vocês não reivindicaram a terra antes? É um checkmate. E essa troca de mensagens nos força a ver Jefté de outra forma. O pária, o filho da prostituta, o líder de um bando, se revela um homem articulado, um conhecedor profundo da história, da lei, da teologia do seu povo. A diplomacia acaba falhando, mas revela a profundidade dele. Só que isso torna o que vem a seguir ainda mais estranho, né? Como um cara tão calculista faz o que ele faz em seguida? Por quê? Com a guerra sendo inevitável, o texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E nesse momento, ele faz um voto. Um voto terrível. Ele diz: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. É chocante. Por quê? Por que ele faria isso? O Espírito de Deus já estava com ele. Por que essa necessidade de, barganhar com Deus, de fazer um voto tão extremo? Essa é a grande questão psicológica da história. Talvez por trás do estrategista ainda morasse aquele garoto rejeitado, inseguro. Talvez ele não acreditasse de verdade que a vitória viria sem uma garantia extra, sabe? É quase uma tentativa de subornar Deus, o que era uma prática pagã. E a lei de Israel proibia sacrifício humano, certo? Completamente. As notas de estudo são claras. Era uma abominação. Então o voto dele não é só precipitado, é teologicamente um desastre. E aí a história se desenrola como uma tragédia clássica. Ele vai para a guerra, tem uma vitória espetacular, ele volta para casa como o herói, mas a alegria dura segundos. A primeira pessoa a sair pela porta com danças e tamborins para celebrar é a sua filha. A sua única filha. A reação dele é visceral. Ele rasga as roupas, um sinal de luto profundo, e ele diz para ela: "Ah, minha filha, você me arruinou. Eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." A maior vitória pública dele se torna instantaneamente a sua maior derrota pessoal. E é aqui que o debate pega fogo. O que significa oferecerei em holocausto? A leitura literal é que ele a sacrificou, mas muitas notas de estudo abrem outra possibilidade, né? Exato. A chave está numa partícula no hebraico original, a conjunção vav, na frase será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Esse vav pode ser traduzido como e, mas também como ou. Peraí, ou? Isso muda tudo. Como funcionaria? A lógica seria: se o primeiro a sair fosse um animal apropriado para sacrifício, ele ofereceria em holocausto. Mas se fosse um ser humano, ele seria do Senhor, ou seja, dedicado a um serviço sagrado perpétuo. No caso da filha, isso significaria uma vida de serva no tabernáculo, em celibato. Ela viveria, mas não poderia se casar e nem ter filhos. O que explicaria por que o lamento dela é tão específico. Ela não pede não me mate. O pedido dela é:
Me dê 2 meses para ir às montanhas com minhas amigas e chorar a minha virgindade. A dor dela é a perda do futuro como esposa e mãe. Precisamente. E o texto reforça isso. Depois de dizer que Jefté cumpriu o voto, a frase seguinte é: e ela nunca teve relações com homem algum. A conexão textual é muito forte para ser uma coincidência. Além disso, uma nota interessante fala da arquitetura da época. Os animais ficavam no andar de baixo, perto da porta. É bem provável que Jefté esperasse que uma ovelha ou uma cabra saísse primeiro, o que torna o resultado ainda mais trágico. Seja como for, sacrifício literal ou dedicação, o resultado prático para a linhagem de Jefté é o mesmo, né? O fim. Sua única filha não teria descendentes. A vitória que salvou a nação custou o futuro da sua própria casa. Exatamente. E no meio dessa tragédia toda, a figura da filha se agiganta. A dignidade dela é impressionante. Ela aceita o voto do pai como algo sagrado. Não há revolta, só uma tristeza profunda pela vida que ela não vai ter. E a história dela não acaba ali, né? O texto diz que isso virou um costume em Israel. Todo ano, as mulheres jovens iam lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias. A memória dela, uma filha sem nome, foi preservada por outras mulheres. É um final muito poderoso. Então, para a gente amarrar as pontas, temos Jefté, o pária que vira salvador, o negociador astuto, o general vitorioso e, no auge da glória, a figura trágica marcada por um voto impensado. Que personagem! E o texto bíblico não oferece um julgamento fácil, né? Ele não diz Jefté pecou ou Jefté fez o certo. O relato só apresenta os fatos, o voto, a consequência. E deixa esse silêncio moral para o leitor. A gente que tem que lidar com a complexidade de um herói tão falho e uma tragédia tão profunda. Isso me deixa com um último pensamento. A história termina não com a celebração da vitória de Jefté, o grande general, mas com a criação de um ritual pelas mulheres de Israel para honrar a filha dele, uma jovem cujo nome o texto nem se deu ao trabalho de registrar. E essa é a reflexão que fica, eu acho. O que significa quando a memória coletiva de uma cultura escolhe lembrar não o triunfo do guerreiro, mas o preço pago por uma mulher anônima. Isso nos leva a perguntar onde residem de fato a verdadeira honra e o legado. Talvez não nas batalhas que vencemos, mas no preço que pagamos por elas. E mais importante, em quem se lembra de honrar esse preço.